Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias, e aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action. Estratégias em suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle, e o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, hoje nós temos pergunta de inscrito, né? Então, temos aqui uma pergunta do Carlos Costa, que é um inscrito aí muito querido do nosso canal. Ele faz a seguinte pergunta: quando você poderia fazer um vídeo explicando a psicologia reversa? Explique aonde não devemos fazer entradas. Saudações. Então, quero agradecer você, viu, Carlos, por ter feito essa pergunta de extrema importância. Eu vou dar o meu melhor aqui para ser o mais claro possível, né, para vocês, tá? Exemplo aqui, né? Uma tendência estreita em curso, gráfico acelerando na região de equilíbrio. Ou seja, ele está acelerando, né? Então aqui, ó, eu tenho até... Aqui seria o momento de não fazer entrada, tá, Carlos? Então, usando a psicologia reversa, eu não faria uma entrada aqui. Por quê? Porque o gráfico, ele está numa zona de correção. Entendeu? Então, por mais que o movimento esteja em alta, né, fazendo topos maiores que os anteriores, que agora ele tenha igualado, né, as zonas de liquidez aqui, ó, pelo menos na parte de baixo, né, esse seria o momento de não fazer entrada. Por quê? Porque eu tenho o movimento desacelerando, perdendo interesse e ganhando interesse de novo. Entendeu? Mas só que ele está numa região de equilíbrio. Então, olha o que acontece na região de equilíbrio. Tá entendendo? Então, seria um momento, por mais que eu veja uma tendência estreita de alta, uma aceleração, não poderia estar entrando, porque, né, a região de equilíbrio ela pode fazer isso que você está vendo. Ó. Ok? Então, o que eu estou vendo aqui? Agora, me parece que os vendedores se tornaram dominantes. Mas não, tá na região de equilíbrio, tudo pode acontecer e o contexto gráfico está me apontando outra coisa. Então seria outro momento de não entrar, tá? Então, usando a psicologia reversa, né? Não entraria também aí. Repare, né, que um momento os vendedores ganharam uma briga, né, dos compradores. Eles colocaram toda a força deles e ganharam a briga. Mas agora parece que eles estão, né? Olha lá, se desinteressando, né? Eu vou até comprar já, tá? Eles estão se desinteressando. Então eu vou executar essa compra. Por quê? A região de equilíbrio, né, ela já fez o papel dela que tinha para fazer. E essa tendência estreita de alta, agora ela está me dando autorização para seguir em frente, para buscar a zona de liquidez aqui na parte superior. Tá? Então você entendeu? A psicologia reversa ela ajuda você a filtrar melhor as suas entradas. Né? Por mais que você veja um candle, né, que vai reverter o movimento, você tem que saber onde está encaixado o movimento gráfico no contexto para você poder fazer aí a sua decisão correta, tá? Então, mais 6 segundos, né, para o fechamento da operação. Nem abri outro par de moeda, porque eu já tinha certeza, né? Então, essa pergunta do Carlos foi muito boa, né? Onde não entrar, né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui agora o Euro JPY.
precisamos de mais uma entrada, né, para bater a meta. Então, ó, só reforçando aqui, pessoal, nós estamos estudando, tá, a pergunta do Carlos Costa, que é: quando você poderia fazer um vídeo explicando a psicologia reversa? Explique aonde não devemos fazer entrada, tá? Vamos lá. Vou analisar o gráfico primeiro, vou entender a movimentação dele. Eu estou vendo que ele já rompeu topos do passado, ó. Só que tem mais um topo maior ainda. Deixa eu ver o fundo. Tá. Então, podemos dizer aqui, ó, que nesse momento do gráfico, ele já aprontou uma falha de penetração de estrutura e possivelmente ele vai descer, tá? Mas e agora? Esse aqui seria um bom momento para fazer uma entrada? Não, não é um bom momento para fazer entrada, tá? Porque não tem nada certo ainda, tá? Eu tenho um fundo menos profundo que o anterior, tá? Eu tenho topos descendentes, ó, tá vendo? Então pode ser que o gráfico está fechando aqui um triângulo, tá? Então não posso fazer entrada enquanto, né, eu não tiver um contexto gráfico plausível para mim entrar, tá? Temos a região de liquidez, né, formada. Deixa eu ver o que mais. Olha lá, está se direcionando para a região de extremidade. Não é o momento para fazer entrada, tá? Não entraria aqui agora. Tá? Olha lá, está ganhando mais força para chegar onde será? Né? Será que é para fazer um topo maior que esse? Nós não sabemos ainda, tá? Então essa região está bem nebulosa, tá? Tá fechando um triângulo aqui, pode ser um preenchimento esse candle, tá? Tá vendo? Ó, tá respeitando fielmente aqui, tá? Só que também aqui ele tá lateralizando, tá vendo? Olha o ciclo de queda, olha o ciclo de alta sendo completado. Falhou a penetração, né? Falhou também a penetração na parte superior. Tá? Não faria uma entrada de jeito nenhum aqui. Olha lá, deixando um candle mulher grávida, né? Tá vendo? Mulher grávida significa reversão, né? Então, assim, não posso também fazer uma entrada, porque eu não tenho certeza se vai reverter, porque não tá numa região muito forte. A região mais forte é aqui, ó. Opa, agora começou a ficar interessante, tá? Então, você viu, usando a psicologia a psicologia reversa, onde não entrar, eu me livraria de um problema aqui, ó. Tá? Você tá vendo? E tá briga de cores, briga de vendedor, né? Briga de comprador. Tá vendo? Olha lá, parece que o comprador vai dobrar a aposta, mas o vendedor parece que tá. Olha lá, o contexto está se criando, pessoal. Tá vendo? O contexto está se criando, ó. Pronto, pronto, pronto. Agora eu deixo a psicologia reversa de lado e mando bala, tá? Então, euro JPY no par da moeda. Ó, fiz uma entrada de venda apostando no triângulo, tá, pessoal? Vocês estão vendo aí, né? Ele preencheu o triângulo, tá? Ele precisa fechar aqui, né? A parte inferior do triângulo, né? Tá vendo? Mas ele não vai fechar não, tá? Ele vai romper para cima. Então nós vamos recuperar esse loss para se manter nos trilhos. Ele vai precisar fazer um topo ascendente aqui, né? Porque ele está em tendência de alta, não está do jeito que a gente quer, uma tendência meio
né, que está modificando as amplitudes dela, ó. Euro JPY é o par da moeda, e se ele demole, a gente bate a meta aqui mesmo. Tá? Ó, chegando em região de liquidez, tá vendo? Era o objetivo dele, ó, alcançar a região de liquidez. Agora eu não posso fazer entrada, tá, pessoal? Não posso fazer uma entrada aqui, tá? Por quê? Existe um espaço de preenchimento aqui, tá? E ele está numa região de liquidez. Só que essa região não é a mais interessante, tá? Tem essa aqui. E aqui tem uma falha de penetração de estrutura, tá? Não sei se você está vendo sutilmente o gráfico fazendo fundos ascendentes. Né? Então, é aqui não posso entrar. Porque a falha de penetração está falando assim para mim, olha, toma cuidado. Esse gráfico aí ele deveria descer, ele está subindo com muita força. E está subindo meio complexo. Olha lá, tá vendo? Então, vai pegar uma venda ali para você ver, né? Então é melhor ficar de fora. Então, aqui a psicologia reversa está fazendo toda a diferença. Ah, mas se reverter aqui, Augusto, se reverter, tudo bem. Mas eu estou me livrando do mal maior, tá? Então, vamos abrir um outro par de moedas, já que a gente já fez a nossa missão aqui, que é recuperar o loss, entender que o gráfico estava subindo. Olha aí, o que eu estou falando para vocês? Pega uma venda numa região dessa, você vai se estrepar, entendeu? Então, hoje a pergunta do Carlos, né, que eu vou ler aqui de novo para vocês, ó, tá fazendo todo sentido, tá? Você que tem dificuldade de saber aonde não fazer suas operações, aqui, ó, tá? Ele perguntou assim, ó, aonde não devemos fazer entradas? Explica pra gente, Augusto. Então, vamos lá, agora vamos procurar uma região onde a gente pode fazer entrada? Vamos lá. GBP USD. Ó, GBP temos uma região, né? Aqui, ó. Ele está buscando, né? Engraçado que ele não reverteu ainda, reverteu agora, tá? Mas ó, já posso entrar comprado, tá? Apostando na continuidade do movimento, tá bom? Que ele está tentando buscar a região de liquidez, né? Então, GBP USD é o par da moeda. Quem não arrisca não petisca, né? Não é assim? Funciona? Já cheguei entrando já. Mais 11 segundos para o fechamento da operação. Aí. Perfeito. Então, vocês viram operando porque era o momento certo de entrar, né? Então, batemos a meta, se livramos de um grande problema no EuroJPY, graças à psicologia reversa que o Carlos estava perguntando. Tá? Então, olha só. Um positivo, uma recuperação, uma recuperação de perda que neutralizou a nossa chance de tomar stop e outro gain, análise perfeita, tá? E bateu a meta, tá bom? Vamos lá então, vamos analisar aqui, né, o contexto aqui da entrada, tá? Vou ativar o ponto fix. Ó, aqui nós temos região de suporte, região de resistência, região de equilíbrio do gráfico. Para os iniciantes, né, o que é uma região, né, de equilíbrio?
é uma região vital, né? A Joelma, ela fez uma pergunta ontem, eu coloquei na fila, né, de espera aqui, porque tem perguntas mais antigas para estar respondendo. Ela perguntou justamente sobre essa região, então a gente vai deixar mais para frente para explicar, tá? Ok? Então, o que está acontecendo aqui? O gráfico veio, tendência de alta, né? Deixou uma resistência, um suporte, né? Tocou na resistência, subiu, se dirigiu à região de equilíbrio. E graças à psicologia reversa, a gente não fez continuidade aqui, né? Você viu que aqui ele continua? Olha aqui ele continua, né? Aqui ele faz uma continuidade. O que a galera está fazendo? Comparando. Peraí, mas se ele continuou aqui também eu posso continuar nesse candle forte aqui. Olha lá, vai continuar para você ver. Desconsidera a região de equilíbrio. Olha lá. Então, foi até bom, né? Porque a gente mostrou para o Carlos e para vocês aonde não fazer entrada. Mesmo vendo tendência estreita, não vai cair na armadilha de, né? Esse candle aqui, ó, ele pode ser um preenchimento ou um candle de busca de região, né? Ou até mesmo uma exaustão, né? Então, resumindo tudo, não fizemos a entrada, só que depois fizemos. Por que eu fiz a entrada aqui? Final de movimento. Beleza? Esse candle aqui, ó, ele não tá tão bonitinho, mas ele está representando um final de movimento, tá? Então, aproveitando o final de movimento, deixei ele descer e depois subir com ele, tá? Então, perfeição, tá certo? EuroJPY, por que da entrada de vendas aqui no EuroJPY? Ele estava fechando um triângulo, pessoal. Vamos lá? Ó. Tá vendo? Ele está saindo da extremidade. Então nós temos regiões de LTB aqui, ó. LTB, que é a linha de tendência de baixa, né? E a linha de tendência de alta, a famosa LTA, né? Então aqui embaixo nós temos compradores, né, em ação. O comprador está em ação aqui. Aqui em cima, vendedores estão em ação, tá? Então vou colocar aqui, ó, comprador em ação, vendedor em ação, tá? Comprador em ação. Aqui era P, né? Peraí, vamos escrever certinho, né? Então o comprador, toda vez que o gráfico chega aqui, pessoal, olha aqui que legal que ele faz, ó. O gráfico chega aqui, comprador joga para cima. Chega aqui, comprador joga para cima. Chega aqui, comprador não espera e joga para cima, né? Aqui, ó, comprador ainda faz um totozinho aqui, né? Então sempre os compradores estão em ação, mas não está em horizontal, está em diagonal, né? Aqui em cima, vendedor está em ação. E o vendedor está fazendo a mesma coisa que os compradores, não está esperando chegar na região alvo, entendeu? Ó, assim que o gráfico chega, vendedor manda para baixo. Assim que o gráfico chega, vendedor não espera e manda para baixo, né? Não deixa chegar na região alvo, tá? Olha lá. E aqui também eu interpretei como um preenchimento, tá? Da onde esse preenchimento? Dessa região aqui, ó. Tá vendo? Meu olho tá bem treinado, né? Olho de águia. Às vezes você não tá vendo eu colocar a linha, mas eu tô vendo o que tá acontecendo. Tá? Então eu interpretei certinho ele, preenchendo, soltando uma ignição e uma aceleração aqui, ó. Nós entramos numa aceleração, certo? Vamos lá. Aceleração, né? E nós entramos nessa aceleração por quê? Se o gráfico ele cumpriu o propósito dele de chegar até a região de demanda, né? Aqui, né? E aqui, ele teria que estar vindo
aqui nesse momento. Ele só deixa porque a gente faz a entrada, né? Ah, o gráfico é manipulado. Não é manipulado. Tá? É que simplesmente a gente não entendeu a proposta dessa tendência de alta compradora. Ó. Ela não estava tão clara. Vendo? Ela não estava tão clara. Ó. Então, o que, que aconteceu? Logo apareceu a estrutura sendo confirmada da tendência de alta. E deu loss na gente. E tá tudo certo. Tá? Mas eu não perderia esse triângulo. Tá? Agora, você consegue observar por que esse gráfico subiu até aqui? E deu loss em todo mundo? E depois foi e rompeu a região inferior? Porque ele estava trabalhando lateralizado no final das contas. Tá? Mas eu, como eu olho muito pelo o micro movimento, eu vou dentro do micro. Eu não vou esperar ele formar o macro. Eu vou operar ali no presente com ele. Entendeu? E é por isso que vocês sabem que eu não perco recuperação de loss. Tá? Olha lá, ó. Faço uma recuperação bem sucedida, tá? E cai fora. Aí lembra, qual é o momento de não fazer entrada, né? Olha aqui, se a gente ficasse nesse par de moeda, o que aconteceria? Ó? Região, tá? De corpo, ó, de oferta, tá? Região de oferta. Vou colocar aqui, ó. Ele adentra a região de oferta e ainda faz mais um. A gente ia ter um trabalho enorme, vendo? A gente ia ter que fazer outra recuperação de loss aqui. Ia dar trabalho, né? Ou seja, e essa tendência aqui, ela estava muito complexa para a gente operar. Porque olha aqui, falta espaço ainda de preenchimento. Ó, ele não vai respeitar toda a região alvo. Ó. Tá vendo? Ele simplesmente decide que é aqui, ponto final. Para ele reverter, ele poderia preencher mais aqui também, se ele quisesse. Ó. Entendeu porque eu caí fora daqui? Por causa dessas variações aqui. Tá? Só uma pessoa conseguiria acertar de primeira aqui. O trader bola de cristal, esse cara não erra nenhuma. Tá? Mas nós não, nós temos que trabalhar em cima do erro mesmo, tá? Então nós fizemos a recuperação mais importante, que era a recuperação de perda. Por quê? Você que está chegando novo do canal, entenda o seguinte, tá? Se você não souber recuperar com segurança, se você não souber recuperar perdas com segurança, você não vai conseguir bater meta. Você vai tomar stop todo dia. Entendeu? Então, a perda com segurança que eu quero dizer para você é o seguinte. Você vai lá, sabe o que o gráfico está fazendo e só faz a recuperação. Você não faz uma loucura para tentar recuperar e ainda levar um lucro em cima. Você faz com a margem de poder estar errado. Tá entendendo a lógica? Então é assim, ó, eu tenho que trabalhar para fazer o gain, eu tenho que trabalhar para não tomar loss e eu tenho que trabalhar para recuperar a perda quando ela aparecer. Então a recuperação de perda ela faz parte do trade, tá? Das suas operações. Então, se você não tiver bom nessa parte, esqueça, você vai tomar stop direto. Tá? Só que o nosso canal ensina a recuperar a perda, tá bom? Então, beleza, deixei aqui, né, aberto para vocês verem, né, eles movimentar. E aí a gente foi para o GBP. Olha aí, GBP, o que eu peguei aqui? Uma falha, pessoal. Ó, aqui no passado nós temos duas regiões interessantes, tá, que eu quero mostrar aqui para vocês. Ó. Essa que eu já cheguei, bati o olho, tá? E essa daqui. Tá? Foi por isso que eu voltei o gráfico para mostrar para vocês. E aqui também é muito interessante. Tá? Porque estava simbolizando o quê? O gráfico ele estava simbolizando uma lateralização a partir daqui. Por quê? Porque ele já vinha confirmando a região. Ó. Tá vendo? Quando ele confirmou essa região, ele estava simbolizando uma lateralização. Tá?
Você pode ver que a lateralização está tão precisa que ele não continuou subindo. Tá? Mas nesse momento não poderia fazer venda. Por quê? Repare o seguinte. Ó, eu quero que você olhe dessa maneira. Ó. Deixa eu ver se vai dar para me apresentar para vocês assim. Isso. É assim que eu quero. Ó. Tá vendo? Isso aqui é uma lateralização para mim. Tá certo? E ele pode até criar uma amplitude maior depois. Tá? E depois descer direto para vir até aqui. Ó. Por exemplo, ele pode subir aqui. Ele pode continuar subindo esse canal que ele está fazendo. E depois descer e respeitar fielmente aqui embaixo. Então, na minha análise primária, é uma lateralização. Tá? Aqui temos a prova que é uma lateralização. Tá? Por quê? Quando ele chega até aqui, ó, ele está em canal de alta, né, no micro. Só que ele não consegue romper. Tá vendo? Ó. Ou seja, solta uma ignição aqui e vem uma cruzada vendedora aqui. Tá vendo? Então a lateralização está fazendo todo efeito aqui. Tá? Então o que acontece aqui, né, na hora que eu chego aqui no micromovimento? Eu entendo que o gráfico está em participação e falhou. Tá? Vamos lá? Distribuição, que não se tornou uma distribuição. Ó. É uma reacumulação, tá, pessoal? Vamos lá. Participação pública. Reacumulação. Participação pública. Ok? Participação pública. Então aqui não teria como não fazer uma entrada. Você teria que fazer a entrada. Tá? Por quê? Tem uma falha aqui. E lembra que eu estou sempre falando para vocês, olha, em opções binárias, você não precisa ficar esperando uma hora, você já pode fazer aí nos 30 segundos. O que eu detectei aqui? Após um final de movimento, dentro de uma lateralização, o gráfico estava em participação pública após uma reacumulação, certo? E ele falhou o movimento vendedor, tá? Ele falhou o movimento vendedor. Você vê uma falta de interesse dos compradores de ultrapassar a região, porque eles sabem que é uma região muito forte. Você vê o desinteresse maior ainda dos vendedores, por isso que acontece a falha e não tem continuidade de vendedor aqui. Tá? E a gente entra bem no acreditar dos compradores. Tá vendo? Então, a gente fez certinho. Tá? Só que a partir daqui, o que acontece? Opa, volume aumenta, comprador diminui o volume vendedor vai aumentando exponencialmente e ganha confiança. Acabou. Tá? E é por isso que você vê a lateralização macro ela funcionando perfeitamente. Porque vendedor percebe isso e vai fazer o que ele sabe fazer de melhor. Ele está saindo de extremidade. Então, tendo o seguinte, não é porque falhou o movimento que você vai desacreditar da lateralização macro. Você tem que olhar o micro também. Tá? Olha lá, comprador fez mais volume e não conseguiu ultrapassar. Estava em lateralização região de liquidez. Vendedor solta uma faísca. Tá vendo? Comprador tenta rebater, não tem tanta força. O vendedor percebe o problema e ganha a dominância. Tá entendendo? Porque está em uma lateralização macro. Tá? Então, você sabia que tem pessoas aqui
que ainda vão conhecer o nosso canal, que vai demorar meses para aprender isso ou nunca vai aprender na vida delas? Pois é. Então, a análise gráfica, ela é simples, mas para outras pessoas ela é complexa de uma certa forma que vai levar meses ou anos para a pessoa identificar um pequenino movimento desse que eu fiz uma operação cirúrgica aqui. Tá entendendo? Então isso, ó, já tô trazendo comigo já 4 anos batendo nessa tecla, estudando. Quando acontece os loss comigo, eu volto, fico voltando, eu fico me imaginando fazendo entrada, onde eu poderia estar melhorando ali, né? Mesmo que não é eu que estou controlando o movimento, é uma instituição, um big player, né? Porque eles são repetitivos, né, nas emoções e nos padrões. Isso aqui acontece direto. Mas isso que eu estou mostrando aqui para vocês aqui agora, que talvez nem tenha entrado na cabeça das demais pessoas, isso aqui você só vai conseguir fixar na tua mente no momento da operação, quando realmente assim, você tiver passado por esse cenário diversas vezes, né? Então isso reforça ainda mais para você que está aqui hoje. Será que realmente você quer passar por esse processo? Faça essa pergunta para você mesmo, porque é simples, mas é pesado e árduo. Você vai ter que mudar sua rotina, né? E jamais chegue no gráfico falando que você é o bom, porque sempre ele tem uma surpresa a mais para te apresentar. Entendeu? Então, assim, enquanto você não descobrir tudo isso, você tem que ser humilde, você tem que ser pé no chão, preciso, cirúrgico, né? Ter essa psicologia reversa que nós estudamos aqui hoje também, onde não entrar, como já chegar já entrando, né? E quando não entrar, você viu, né, que em determinados momentos do trade eu estava falando assim, ó, não posso entrar aqui, não posso entrar aqui. E aqui eu já cheguei, eu posso entrar. Por quê? Na hora que eu vi, eu fiz assim, ó. E primeiro eu olhei lá atrás, né? Aí tem um certo. O certo principal. Tal. Beleza. Lateralização. Depois no micro, na hora que eu aproximei, eu fiz assim, ó. Tal, 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 tal. Fez assim meu cérebro, tá? Assim, no flash, tá? Fui lá, busquei a macro, fez um estalo. Tal. Depois, quando eu aproximei, fez assim, ó. Participação, reacumulação, participação, falha dos vendedores. Até o final de movimento eu detectei, depois entrada. Entendeu? Então, vai treinando seu cérebro para começar a dar esses flashes também, tá? Esses relâmpagos de luz, né? Porque você viu quantas, ó. O que você precisa para fazer uma análise? Só aqui, quando a gente abriu o par de moeda, precisei de uma especulação, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ou 7 especulações para poder fazer uma única entrada, tá? Tudo assim, ó, combinando. Tá. Será que corre risco aqui para fazer para cá ou para cá? Será que tá certo aqui, ali, aí foi se encaixando, aí eu fui lá e apertei. Quer dizer, eu fui filtrando tudo e descobri que esse momento era o momento de operar, não de não operar como a gente estava estudando, usando a psicologia reversa. Entendeu? Então é isso. Eu acho que eu já falei demais, né? Eu acho que já ficou muito nebuloso para aqueles que estão começando. Mas se você não conseguiu entender aqui, pega lá os primeiros ensinamentos, né? No EURUSD e o EUROJPY e deixa esse para trás. Esqueça esse porque o menos é mais. Tá bom? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Analisar o gráfico é viver o mercado. Tamo junto e até o próximo vídeo. Até mais.